Olá, bem-vindos ao nosso canal Ensinar com Património, da nossa rúbrica Histórias que nos unem. Hoje temos um vídeo especial de Natal, onde vamos apresentar algumas sugestões de presentes para os mais novos e para os mais velhos. E então, Inês, vais ser tu quem mais trouxe novidades, por isso vamos começar. Trago o azul. O azul não é da Milk, não é de uma empresa portuguesa. Não foi um português que o fez, foi um alemão. Mas também é sobre o património português. O que é interessante. Pronto. O azul surgiu quando o autor visitou Évora e ficou encantado com os azulejos do Palácio de Évora e decidiu que seria interessante fazer um jogo de tabuleiro sobre eles. E fez. Fez um e não fez só um, porque já existem vários azuis, pelo menos 3 azuis. Que interessante. Este é sobre os de Évora, depois existe um sobre Sintra, existe agora um mais recente que não me estou a recordar sobre o que é, mas pronto, é dentro do mesmo género, dos azulejos. Sendo que este azul, o primeiro, é um jogo mais familiar, é aquele que dá mesmo para toda a família. Temos aqui, é um jogo muito bonito, visualmente, Sim, visualmente é muito bonito. Qual é o objetivo dele? O objetivo é nós criarmos um mosaico, no fundo uma parede de azulejos. Cada um, neste caso, ao contrário dos outros jogos que mostrei, não existe um tabuleiro comum, cada um tem o seu tabuleiro individual. Está a mostrar ao contrário. Parece quase. Aqui é onde nós contamos os pontos. Depois é aqui onde nós vamos colocando os nossos azulejos para depois assentarmos na parede. Sendo que aqui eu só preciso de um para ele passar para a minha parede. Aqui eu tenho que ter 2 para passar. Sempre do mesmo naipe, com o mesmo desenho. Aqui já tenho que ter 3, 4 e aqui 5. O objetivo é nós conseguirmos preencher o nosso mural. Mas este é diferente deste lado. Exatamente, esse depois é o modo que não temos nenhum exemplo. O outro é mais fácil porque temos um guia. Porque nós não podemos repetir o mesmo azulejo na horizontal nem na vertical. Tem que ser diferente. Que engraçado. Uma espécie de sudoku. Depois, conforme o número de jogadores, nós vamos ter diferentes números de fábricas de azulejos. Estas são as nossas fábricas de azulejo, que estão no centro da mesa. Nessas fábricas de azulejo vão ter os azulejos, onde eu vou lá buscar, sempre aleatório. Engraçado. 5. Está muito giro, tem uma espécie em forma de azulejo. Vamos supor assim. Já fiz. É assim. Depois cortas aqui. Deixa eu só pôr aqui direitinho. Estou a ficar com uma... Acho que eu tenho muito, não é? Temos... acho que sim, temos os azulejos. Assim um bocadinho à sorte. Sempre que eu vou buscar... Tem um saquinho meio giro, parece o saquinho do pão. Pois é. E sempre que eu vou buscar a uma fábrica, eu tenho que buscar todos os azulejos com o mesmo desenho. Por exemplo, se eu for aqui, eu vou buscar estes 3 azuis, os outros vão para o meio. Depois a outra pessoa vai buscar, imagina, por exemplo, eu vou buscar estes 3 azuis e já para preencher uma fila, ponho já aqui, por exemplo. Depois a outra pessoa vai buscar estes e põe no seu tabuleiro, vamos imaginar. Entretanto, nós podemos querer ir buscar ao meio. A primeira pessoa a ir buscar ao meio tem uma consequência negativa, mas por outro lado também é a primeira pessoa a ir buscar. Porque, mais uma vez, imaginemos, isto vai sempre tudo para o meio, nós vamos tirando. Saiu isto, depois saiu isto e depois saiu isto.
Vamos imaginar que eu já só tenho aquele espaço tem que ser sempre iguais. Okay? Só tenho este espaço livre e já só existe estas 5 peças vermelhas. Tenho aqui este. Eu só tenho este espaço para colocá-las, mas eu tenho 5 peças e só tenho 4 espaços. Sempre que há um excesso, parte-se um azulejo, caiu ao chão, não há espaço para ele. Sempre que eles caem, nós perdemos pontos. Basicamente é isto, muito, muito simplificado, depois isto tem mais regras para nós pontuarmos, mas para isso tínhamos que fazer aqui um vídeo só sobre regras de cada um dos jogos. Temos que pôr aí a gente Acho que dá para perceber um bocadinho o que é. É um jogo abstrato, há pessoas que gostam mais destes tipos de jogos abstratos. É sobre azulejos, mas isto podia ser outra coisa qualquer. Sim. Não, é competitivo. É competitivo. É competitivo porque, primeiro, eu quero ir buscar azulejos que me dão... Que dão para o meu espaço, porque imagina, eu na primeira já preenchi estes, ou seja, aqui já não me interessa pôr pretos, aqui já não me interessa pôr amarelos, aqui já não me interessa pôr azuis, aqui já não me interessa pôr vermelhos, imaginemos que este também estava cheio, já conseguia pôr aqui, ok, e eu vou percebendo o que é que os outros já vão precisando ou não. Imaginem que eu só tenho este espaço livre e as únicas peças que sobram são das que eu já tenho. Partem-se todos, não há sítio para eles. Quando eles partem, perco pontos. Pois. É sempre assim. É um jogo muito a Tenho nível que de pensar no que é que raciocínio, vou fazer. a nível de raciocínio mental, de cálculo. E mesmo eu próprio, né? Porque se eu tiver colunas cheias, tenho 7 pontos por cada coluna. Se eu conseguir preencher todos os passos de uma cor, por cada uma ganho 10 pontos, não é? Por cada cor preenchida, depois vamos vendo assim os pontos. Claro que às vezes, se calhar, eu até tiro uma coisa que não é muito boa para mim, mas o que estava lá é mau para o adversário. Claro. Por isso pode ser um jogo mauzinho também. Sim, muito bem. E é um jogo muito bonito, é fácil jogar mesmo com pessoas mais velhas, porque é isso, quase uma espécie de bingo, só que de cores. É um bom jogo também agora para o Natal, para jogar com a família. Há quem gosta de jogar até na ceia de Natal, não é? Exatamente. Aliás, nós temos muita recordação do bingo e do Monopólio, né? Eu lembro-me de jogar Monopólio sempre na noite de Natal com os meus primos, na altura em que o jogo de tabuleiro mestre era o Monopólio, né? Havia muitos jogos assim. E porque o Monopólio também dura. E dura, e nós tínhamos que esperar pelo Pai Natal, né? Então... Sim. Portanto, era uma boa forma de estar entretidos. No livro de regras também temos um bocadinho uma história sobre os azulejos e da forma como é que eles foram parar, como é que o rei Dom Manuel I teve a ideia para construir o Palácio de Évora com aqueles azulejos, de onde é que ele foi tirar aquela ideia. Sim. E deixo para quem quiser adquirir, também perceber um bocadinho de história. Todos os jogos que nós aqui apresentamos falam-nos sobre história portuguesa, de alguma forma, não é? Temos o Caravelas sobre os descobrimentos, temos os Caretos sobre o sobrenatural, temos o Azul aqui sobre os azulejos e sobre a arquitetura também do Palácio de Évora e de alguns dos nossos palácios também recheados de azulejos. Sim. Por último, estes jogos que eu falei não são jogos muito caros. Penso que o azul será o mais caro de todos, mas conseguem também encontrar todos ou na FNAC ou nos supermercados. São jogos que são facilmente adquiríveis. Depois, caso queiram dar um presente bem mais económico, eu trouxe aqui uma opção que é o Memo Portugal. É um jogo da Europrice. A Europrice tem vários jogos assim de estimulação cognitiva, de competências cognitivas. Pronto. Neste caso, nós estamos a falar de uma competência extremamente importante para a aprendizagem, que é a memória. Pronto, isto é um jogo da memória. Acho que toda a gente já jogou, de ter que
que encontrar o par. E todos os desenhos que nós temos são também sobre Portugal. Temos um coração de Viena, temos aqui Viena do Castelo, temos a Universidade de Coimbra, temos aqui mais a nível gastronómico o pastel de nata, o manjerico dos centros populares, Torre dos Clérigos, o Galo de Barcelos, a Torre de Belém, Palácio da Pena, Castelo de Guimarães, também temos o azulejo, e temos aqui por aí alguns exemplos. Também temos, já agora, só vou mostrar que também temos aqui sobre as nossas ilhas, temos uma casa de Santana, e aqui temos representada a Madeira, e temos um cachalote, que representa um pouco aqui os Açores e as baleias, né? Que existe tanta tradição nos Açores de ir ver as baleias e os golfinhos e isso tudo, pronto. Isto é um jogo de memória, se não estou em erro, se não custam 2 euros, 3 euros, ou seja, é um presente mesmo muito, muito económico. Mais uma vez é um presente que nós podemos falar sobre património, podemos falar um bocadinho de história de cada um destes, também tem personagens, por exemplo aqui o Fernando Pessoa, podemos falar um bocadinho sobre isto, estamos a terminar numa competência. Sim. E a falar sobre património, sobre história e a aprender também sobre um bocadinho a nossa cultura. Esta é a minha sugestão mais económica de todas estas, até mais do que os livros que trouxemos. Exatamente. E estas foram as minhas sugestões. Se quiserem ver a nossa próxima sugestão, não percam o próximo vídeo.